Sou Márcio Salem e trouxe meus comentários sobre Esquema de Risco, Operação Fortune. Filme dirigido pelo Guy Ritchie, que estreou nos cinemas brasileiros essa semana e que me obriga a confessar para vocês que eu sou fãzaço do trabalho desse diretor. Eu acho que o Guy Ritchie, ele é um diretor muito eficiente em resgatar a sua própria literatura, a sua própria forma de expressar o cinema de gangster, o cinema de mafiosos, o cinema marginal, digamos assim, com clássicos como Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes, Snatch, Porcos e Diamantes, e agora recentemente, né, Magnatas do Crime, com o Matthew McConaughey no papel principal. E ele é um diretor que, além de reconhecer o potencial de adrenalina, o potencial de excitação provocado por esse universo, à margem da lei, à margem da sociedade, ele também é um diretor que é apto em perceber o momento de rir de si mesmo, em debochar daqueles próprios elementos do gênero que ele conseguiu tornar reais. Eu acho que a Esquema de Risco, Operação Fortune, ele exige exatamente isso do espectador. Em nenhum momento, a sensação que nós temos é que o Guy Ritchie está fazendo um filme, eu vou usar entre aspas essa palavra, sério. Ele está, na verdade, fazendo um filme que ri do próprio filme. Ele está fazendo um filme que é irreverente com esse próprio conceito desse filme de a margem, mas aqui no caso de espionagem, né, ele consegue apenas deslocar o foco. Ele sai do cinema de gangster e vai para o cinema de espionagem, que ele também havia trabalhado em Agentes da Enco. E ele cria uma narrativa que é tão empolgante que eu fico apenas desejando que o filme pegue, que o filme dê certo com o público, com os espectadores, para que a gente tenha continuações. Eu realmente fiquei muito empolgado assistindo, porque é um filme que você precisa entender a lógica. No momento que você entende a lógica, como assistir a esse filme, você só pode se divertir. É que fique claro que durante 10, 15, 20 minutos do início dos filmes, você ganha uma chave. É a chave para poder assistir àquela obra específica. Se você sabe os códigos do cinema gerais, os filmes têm códigos específicos. Seja o deboche, seja irreverência, seja seriedade, seja fantasia, você precisa entender qual código que o filme está te colocando. E Esquema de Risco, ele brinca com código. O filme, e vocês vão entender quando eu contar a sinopse, ele conta a história do Orson Fortune, que é um agente secreto de uma organização governamental na Inglaterra, que tem uma missão: recrutar como agente secreto um ator de Hollywood, interpretado pelo Josh Hartnett, para ajudá-los em uma missão. A missão é recuperar um super dispositivo chamado maçaneta, cuja utilidade a gente vai descobrir no final do filme, não vou quebrar esse spoiler para vocês. E para isso ele precisa intermediar essa negociação bilionária que está sendo feita por um sujeito inescrupuloso, interpretado pelo Hugh Grant, Greg Simmons. O que é interessante dentro do filme é que o filme utiliza a ideia do faz de conta. O filme não nos coloca um ator à toa dentro do filme, mas quando você coloca a figura de um ator, você está chamando a atenção para criação, para fantasia, para mimetização, para personificação, enfim, para criar algo diferente daquilo que você é. E todos os personagens, como são agentes secretos, eles também são quem eles não são. Então, todo mundo, no fundo, está atuando. E assim como está todo mundo atuando, o próprio filme também atua. O filme vai se transformar numa forma de debochar desse mesmo cinema de espionagem em que todos parecem destrutíveis, em que todos são perfeitos naquilo que fazem. Você tem o Jason Statham, que interpreta o Orson Fortune, e o Orson Fortune é um nome sensacional para o protagonista, e ele utiliza toda aquela invulnerabilidade que ele já tornou comum no cinema. Então ele vai lutar na porrada com quem quer que seja e ele não vai ser ameaçado, porque ele é o Jason Statham. E o Jason Statham interpretando Orson Forte não pode ser ameaçado. Já a Aubrey Plaza interpreta Sarah Fidel, ela é uma super hacker, aquela hacker do cinema que é capaz de penetrar em qualquer sistema computacional. E
Para que não pareça só duas coincidências, o Buzz Malone, ele interpreta um franco atirador que é incapaz de errar um tiro. Veja que todos eles são excelentes, excepcionais no que fazem. Então, qual é a grande graça do filme? Se eles são tão bons no que fazem, provavelmente eles não vão estar em risco. A graça do filme é justamente falar sobre isso. A gente tem sempre uma ideia de que os filmes têm que ser de um jeito, né? Ah, não, eu estou vendo um filme de ação, o filme tem que ser daquele jeito. E não é bem assim. Esquema de Risco, ele brinca com isso. Ele coloca o papo sarrafo, né, dos personagens, está tão lá em cima, o patamar de excelência, de perfeccionismo, que em nenhum momento você tem dúvida de que eles vão ter êxito na sua missão. Você, na realidade, é brindado com momentos em que, como eles são tão perfeitos no que fazem, você se surpreende com o que eles fazem. Há uma cena, sem contar spoilers, né? Não vou desenvolvê-la toda, em que um personagem persegue outro pelo elevador e a conclusão da cena é tão óbvia, mas a gente cria um sentimento de suspense, porque, poxa, o que pode acontecer agora? Já que esse cara, que ele era tão excelente no que ele fazia e deu mole. E aí as coisas se resolvem. E não só eles, o Hugh Grant, por exemplo, ele também é excepcional no que faz, como intermediador de negócios bilionários. E na hora que você vê o Hugh Grant sentado numa cadeira igual que eu estou, tentando convencer os adquirentes desse dispositivo de que não é uma boa ideia de passar a perna nele, você fica assim, caramba, basta você dar um papel suculento para o Hugh Grant que ele consegue aproveitá-lo da melhor forma possível. O Esquema de Risco é um filme que tem seus momentos de ação, tem seus momentos de adrenalina, mas o que chama mais atenção nele não são eles. São como o Guy Ritchie entende que esses momentos já se tornaram um clichê por si só. Então, o que eu faço agora? Se eu já estou num mundo em que Tom Cruise está fazendo as coisas mais impossíveis acontecerem, eu só posso fazer uma coisa. Eu só posso rir dos próprios estereótipos que esse cinema criou. Então, enquanto o Guy Ritchie já debochou do cinema de gangster, já criou seus gangsters de todas as formas possíveis, ele agora penetra no mundo da espionagem. E eu não posso confirmar para vocês, mas eu tenho a sensação de que eu torci a mesma coisa quando eu vi De Volta para o Jogo, que foi o primeiro John Wick, que eu torci tanto para aquele filme dar certo e deu certo. Eu torço muito para que o Esquema de Risco dê certo e que essa ideia exploda em algo muito maior e muito mais fora da caixinha, muito mais brincalhão com o gênero de espionagem, com que foi esse filme. Meus parabéns, Guy Ritchie, você realmente é o cara. Para Esquema de Risco, Operação Forte, eu dou 4 estrelas em 5. E se você gostou, não deixe de seguir o Cinema com Crítica para mais críticas de filmes e séries. Tchau!